Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao curso de análise de circuito de corrente contínua, falando sobre corrente nas malhas, no método Maxwell. Meu nome é Donizete. Antes de mais nada, quem gostar do vídeo, peço para que dê um like ou um ok, compartilhe para que outras pessoas possam ver o vídeo. Ative o sininho para receber as notificações e se inscreva para ter acesso a todos os vídeos que a gente possa colocar. Então vamos lá. Corrente nas malhas. Primeiro passo. Arbitre um sentido de corrente de malha para cada malha. Essa corrente não é verdadeira, ela é fictícia. O propósito dela é a gente descobrir a corrente verdadeira, mas ela é uma corrente fictícia. Segundo passo, polarize a queda de tensão em cada resistor conforme o sentido da corrente de malha para cada malha. Bom, coloquei uma observação aí no sentido de informar que você pode ter para um mesmo resistor, um resistor que pertence a duas malhas, você pode ter duas quedas de tensões provocadas por essas correntes de malha, Terceiro passo, aplica a segunda lei de Kirchhoff para cada malha em função da corrente de malha, considerando as quedas de tensão causadas pelas correntes das malhas adjacentes, as malhas ao lado, no qual aquele resistor ou resistores pertencem a mais uma malha. Quarto passo, monte o sistema de equação com as fórmulas de cada malha. Quinto passo, calcule as correntes nas malhas. A partir do sistema de equação, você vai calcular a corrente nas malhas. E o sexto passo, o último passo, calcule as correntes verdadeiras nos ramos em função das correntes nas malhas. Nós vamos ver isso na prática, Bom, nós temos esse circuito que nós vamos trabalhar nele para todos os métodos, o mesmo circuito, para que vocês possam ver que os valores de correntes vão ser o mesmo, tem que chegar no mesmo resultado, tá? Então, no caso aqui, vamos adotar o sentido horário nas duas malhas, que é o primeiro passo, certo? Então, nós temos a corrente 1, que provocou as quedas de tensões polarizando os resistores, R1 e R2, e provocando a queda de tensão nos dois resistores. Aqui nós temos a corrente da segunda malha, que eu vou chamar de 2. Notem que o R2 também tem uma queda de tensão provocada por essa corrente de malha. Então tem duas quedas de tensões nesse resistor, porque ele pertence às duas malhas, Então vamos lá. Malha 1. Eu vou ter no sentido horário, nesse sentido, eu vou encontrar o negativo da fonte, então menos E1. Vou encontrar o mais na queda de tensão de R1, então mais VR1. E vou encontrar também o mais em R2, mais VR2. Mas nesse sentido eu também vou encontrar o menos da queda de tensão provocada pela corrente da malha adjacente. Então, menos VR2 igual a 0. Malha 2, começando pela fonte, eu vou encontrar o mais, nesse sentido aqui, eu vou encontrar o mais de V2, então mais V2, mais VR2, menos VR2, nesse sentido eu vou encontrar o menos aqui também, mais VR3 igual a 0. Vou transportar essas formas para cá. Malha 1, eu vou substituir agora, eu vou ter o V1, menos V1, e vou substituir o VR1 pela lei de Ohm, que é o produto da corrente pela resistência, Então, mais I1 vezes R1, o VR2 é a mesma coisa, que é I1 vezes R2, e o menos VR2 provocado pela corrente da malha adjacente, eu vou ter a corrente I2, vezes R2, tudo isso igual a 0. Note o seguinte, eu tenho I1 aqui e I1 aqui, então eu vou colocar I1 em evidência,
Então, I1 em evidência, eu vou ter R1 mais R2. Se eu multiplicar I1 vezes R1, vai dar I1, R1. Se eu multiplicar I1 vezes R2, vai dar I1, R2, certo? Menos I2, R2 igual a V1. Por quê? Eu tenho menos V1 aqui, vou passar para o segundo membro com o sinal trocado, né? Então, menos aqui, vou passar para cá, mais V1. Malha 2, eu tenho mais V2, o VR2, que é I2 vezes R2, o menos VR2, que vai ser I1 vezes R2, e o mais VR3, que vai ser I2 vezes R3 igual a zero. Bom, eu tenho I2 aqui e I2 aqui, vou colocar na evidência, então vai dar I2 que multiplica R2 mais R3, né? I2 que multiplica R2 mais R3, menos I1 vezes R2. E isso igual a menos V2, porque aqui eu tenho mais V2, passa para o segundo membro com o sinal negativo. Bom, vamos montar o sistema, né? Com essas duas equações, essa equação e essa equação. Então eu tenho IR1 que multiplica R1 mais R2, menos I2 que multiplica R2 igual a V1. Aqui embaixo a mesma coisa, I2 que multiplica R2 mais R3, menos I1 vezes R2 igual a menos V2. Eu só vou fazer uma modificação aqui para colocar I1 embaixo de I1 e I2 embaixo de I2, né? Para facilitar a visualização do sistema. Então eu tenho aqui, ó, I1 aqui e I1 aqui, I2 aqui e I2 e cá embaixo, né? Então vamos passar para o outro lado, repetindo o sistema. Só que agora é o seguinte, eu vou colocar valores, eu vou pegar os valores dos resistores para a gente chegar num valor final, né? Então vamos lá, I1 que multiplica R1 é 4, R2 é 3, então 4 mais 3, menos I2 que multiplica R2, R2 é 3, então 3, igual a V1 que é 58. A segunda forma, I1 que multiplica R2, R2 é 3, então I1 vezes 3. I2 que multiplica R2 mais R3, R2 é 3, R3 é 2, então I2, 3 mais 2, né? Que multiplica 3 mais 2, igual a menos 10, que é a fonte V2. Por que menos? Por causa do sinal da fórmula aqui, né? Muito bem, então vamos lá. Vamos só efetuar essas operações, né? 4 mais 3, 7. 3 mais 2, 5. E repito o resto. Olha, é o seguinte, para igualar os membros, para que eu possa eliminar um incógnito, eu vou multiplicar a primeira equação por 5, essa equação toda por 5, e essa equação toda por 3. Então, vamos lá. 5 vezes 7, 35, e 1. 5 vezes 3, 15, menos e 2. 5 vezes 58, vai dar 290. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 10, 30, menos 30. Muito bem. Deu para notar que eu tenho I2 vezes 15, menos I2 vezes 15, mais I2 vezes 15. Eu posso eliminar isso aqui, né? Então, vou fazer essa conta aqui. 35 menos 9, 26. E vou eliminar esses dois. Isso aqui vai ser igual a zero. E aqui, 290 menos 30 vai dar 260, né? Então, eu vou ter I1 vezes 26 igual a 260. Vou passar o 26 para cá, dividindo, né? O outro lado, dividindo. 260 dividido por 26 vai dar uma corrente I1, a corrente da malha 1, igual a 10 amperes. Vou pegar esses 10 amperes e vou substituir nessa fórmula aqui, tá? Então, I1 vezes 10, quer dizer 9 vezes I1, né? É 9 vezes 10. Então, vou ter menos 10 vezes 9. Aqui repete 2 vezes 15, né, igual a menos 30. Menos 10 vezes 9 vai dar menos 90. Né? Repito o resto da fórmula. E eu vou ter I2 vezes 15, vou passar o 90 para o outro lado e vai ficar positivo. Então, menos 30 mais 90, né? Eu vou ter um resultado 60. E esse 15 que está aqui, eu vou passar para cá, que está multiplicando, vou passar para cá dividindo. Então, I2 vai ser igual a 60 dividido por 15, que vai dar 4 amperes. Então, eu tenho a corrente 1, a corrente da malha 1, 10 amperes, e a corrente da malha 2, 4 amperes. Muito bem, agora eu vou calcular a corrente nos ramos, né? Eu tenho esse ramo
esse ramo e esse ramo daqui. Notem o seguinte, a corrente na malha 1 não é a única que está circulando nesse ramo? Então, I1, a corrente do ramo, vai ser igual à corrente da malha, porque é a única corrente que está circulando nesse ramo de cá. Né? Então, I1 igual a 10 amperes. E o sentido dela acompanha o sentido da corrente da malha. Do mesmo modo, nesse ramo de cá, não está circulando apenas a corrente da malha? Então, a corrente 3 vai ser igual a I2, que é 4 amperes. Agora, nesse ramo de cá, eu vou ter essa corrente de malha e essa corrente de malha. E nota o seguinte, a corrente 1 está descendo e a corrente 2 está subindo. Então, eu vou subtrair uma da outra. Como? Eu vou pegar a maior, subtrair a menor e adotar o sentido da maior. Então, I2 vai ser igual a I1 menos I2, porque I1 é 10 amperes e I2 é 4 amperes. Então, eu vou ter que I2 vai ser igual a 10 menos 4, I2 vai ser igual a 6 amperes, e o sentido da maior, que é a corrente 1 não está descendo, então vai ser descendo para cá. Ok? Pronto. Então, eu tenho I1 10 amperes, I2 6 amperes e I3 4 amperes. Se você aplicar aqui a primeira lei de Kirchhoff, né, vocês vão entender, né, que I1 é 10 amperes, então I2 mais I3 vai ser 10. Então, I2 é quanto? I2 é 6 e I3 é 4. Então, 6 mais 4, 10. Ok? Muito bem. Para que vocês vejam que adotar um sentido não faz diferença qual o sentido que você adota, que eu vou adotar agora o sentido anti-horário nas duas malhas. Tá? Então está aí a corrente provocando a polaridade das quedas de tensões, né? Pelo sentido da corrente de malha. Da malha 1, agora da malha 2. Mesma coisa, ó. Está polarizando de acordo com o sentido da corrente. Ok. Corrente na malha 1, corrente na malha 2. I1 e 2. Bom, vamos lá. Na malha 1, se eu pegar pela fonte primeiro, qual sinal que eu vou encontrar primeiro nesse sentido? O mais. Então, mais V1. Aqui subindo, eu vou encontrar mais VR2. Se eu continuar nesse sentido, pegando da malha adjacente, eu vou encontrar o menos VR2, provocado pela corrente 2. Subindo agora, eu vou ter mais VR1, igual a 0. Malha 2, eu vou ter, nesse sentido, vou encontrar o menos da fonte, né? Menos V2. E vou encontrar o mais da tensão no R3, então mais VR3. Vou encontrar o mais em R2, então mais VR2. E vou encontrar, nesse mesmo sentido, o menos na VR2, provocado pela corrente I1. Então, tá aí, né? Repetindo. E agora nós vamos montar o sistema. Então, V1. Vou pegar o VR2 e vou substituir pela proporcional da lei de Ohm, né? Que é a corrente vezes a resistência. Então, I1 vezes R2. A queda de tensão em R2 provocada pela malha adjacente, eu vou ter que é I2 vezes R2. E a queda de tensão em R1, eu vou ter I1 vezes R1, tudo isso igual a 0. Eu tenho I1 aqui e tenho I1 aqui, então vou colocar I1 em evidência, que vai dar I1 que multiplica R1 mais R2, ou R2 mais R1, ou R1 mais R2, tanto faz. Então, I1 multiplica R1 mais R2. Menos I2R2, que não tem como substituir isso aí, né? Não tem como colocar nada em evidência. Tudo isso igual ao que? Mais V1 vai passar para o segundo membro, menos V1. 0 menos V1 vai dar menos V1, certo? Malha 2. Eu tenho menos V2, né? E vou substituir o VR3, que é I2 vezes R3. Vou substituir o VR2, provocado na própria malha, vai ser I2 vezes R2. E vou substituir o R2 provocado pela corrente da malha adjacente, né? Então, menos I1 R2. Tudo isso igual a 0.
Vou colocar I2 em evidência, então eu tenho que I2 multiplica R2 mais R3, né? Menos I1 vezes R2. Isso igual a quê? Eu tenho menos V2 lá de cá, vou passar para o segundo membro e vai como mais V2. Então, eu tenho essa fórmula e tenho essa fórmula, essa da primeira malha e essa da segunda malha. Agora vamos montar o sistema. Então tá aí o sistema, né, com as duas fórmulas. Vou só dar uma modificaçãozinha nela para que a corrente I1 fique embaixo da corrente 1. A corrente 2 fica embaixo da corrente 2, né? Então vou só fazer essa transposição, né? Então vou ter aqui, ó, I1 de cá, I2 e I2 aqui embaixo. Então vamos passar para o outro lado, repetindo o sistema. Agora vamos inserir os valores, né? Então, I1 que multiplica R1 mais R2, quanto é R1? R1 é 4, R2 é 3, então 4 mais 3. Menos I2 que multiplica R2, R2 é 3, então I2 3. E igual a menos V1, V1 é 58. I1 menos I1 vezes R2, R2 é 3, então menos I1 vezes 3. Mais I2 que multiplica R2 mais R3, R2 é 3 e R3 é 2. Então, I2 que multiplica 3 mais 2 igual a 10. Bom, aqui no caso vamos só fazer essa operação, 4 mais 3, 7, 3 mais 2, 5 e o resto repete. Para eliminar uma incógnita, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa primeira equação por 5 e essa segunda equação por 3. Então, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 58, menos 290, né? 290 aqui. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 10, 30. Então, essa é a equação agora. Deu para notar que eu vou ter menos I2 vezes 15 aqui e mais I2 vezes 15 que eu vou poder eliminar. Então, vou fazer essa operação. 35 menos 9 vai dar 26. Aqui eu vou eliminar, vai dar 0, igual a 290 menos 290 mais 30 vai dar menos 260. Então, esse 26 vai passar para cá dividindo. Então, menos 260 dividido por 26 vai dar menos 10 amperes. Não se preocupem com esse sinal negativo na corrente. Daqui a pouco a gente vai explicar. Mas nós vamos utilizar esse valor para continuar os cálculos, certo? Então, vou pegar menos 10 e vou substituir nessa equação aqui, ó. Então, menos 10 menos 10 vezes 9, né? E continua I2 vezes 15 igual a 30. Então, isso vai dar, menos com menos vai dar mais. Então, 10 vezes 9, 90 positivo, né? I2 vezes 15 igual a 30. Vou passar um 90 para o segundo membro, então está positivo aqui, vai passar para o segundo negativo. Então, I2 vezes 15 igual a 30 menos 90. I2 vai ser igual a 30 menos 90, vai dar menos 60. 15 está multiplicando aqui, vai passar para cá, dividindo. Então, menos 60 dividido por 15. Isso vai me dar menos 4 amperes. Então, a corrente 1 e a corrente 2 deu negativa, né? Mas nós encontramos valores. Agora, vamos calcular a corrente nos ramos. Deu para notar que anteriormente nós temos 3 ramos, né? Esse e mais esse aqui. Então, vamos lá. A corrente 1 não é a única que está circulando nesse ramo de cá. Então, I1 vai ser igual à corrente de malha, menos 10 amperes. E o sentido continua o sentido da corrente de malha. A corrente 2 não é a única corrente que está circulando nesse ramo aqui? Então, I2 vai ser igual à corrente 3, a corrente de ramo I3. Então, I3 vai ser igual a I2, que vai ser igual a menos 4, e o sentido acompanha o sentido da corrente malha. Agora vamos calcular o I2. Olha, essa corrente I1 está subindo e essa corrente 2 está descendo. Qual é a maior? I1. Então, vamos subtrair I1 de 2. Então, eu vou ter
que a corrente 2 vai ser igual a I1 menos I2. Então, I2 vai ser igual a menos 10 menos, entre parênteses, menos 4. Esse menos é da operação e esse menos é do valor da corrente. Então, eu vou ter que I2 vai ser igual a menos 6 amperes. Qual é o sentido da corrente maior? Não é subindo? A corrente 1 está subindo, não é a corrente maior? Então, o sentido acompanha o sentido da corrente maior. Só que é o seguinte, as minhas correntes deu negativa. Então, não existe corrente negativa. Invertida, ela passa a ser positiva. Então, a corrente 1, que é menos 10 amperes, eu vou invertê-la e ela vai passar a mais 10. A corrente I3, que é menos 4, eu inverti, né? Ela passou a ser positiva. A corrente 2, eu inverti e ela passa a ser 6 amperes. Então, esse é o sentido real das correntes, tá? Você viu que nós adotamos o sentido, mas no final chegamos ao mesmo sentido, ao sentido correto, né, das correntes. Mas vamos fazer mais uma tentativa. Olha o que eu vou fazer agora. A malha 1 vai ter sentido horário e a malha 2 sentido anti-horário. Então, polarizando as quedas de tensões com esse sentido. E aqui, também na malha 2, né, com a corrente I2, polarizando as quedas de tensões com esse sentido. Malha 1, eu vou ter, nesse sentido aqui, eu vou pegar o sinal negativo da fonte primeiro. Então, menos V1, mais VR1, mais VR2, pela corrente dessa malha, né? Agora, pela corrente da malha adjacente, mais VR2 também, né? Então, tá aqui, o VR1 vai ser I1R1, o VR2 I1R2, e o VR2 vai ser I2, que é a corrente adjacente, vezes VR2. Malha 2, nesse sentido eu vou encontrar o sinal negativo de V2, então menos V2. Mais VR3, ó, menos V2, mais VR3. Mais VR2 provocado pela corrente da própria malha e mais VR2 provocado pela corrente da malha adjacente, né? Eu estou indo nesse sentido, então vou encontrar o mais aqui e vou encontrar o mais de cá, certo? Vamos lá, repetindo as fórmulas. A malha 1, menos V1, eu vou substituir o VR1, que vai ser I1 vezes R1. Vou substituir o VR2 por I1 vezes R2, que é a lei de Ohm, né? Vou substituir o VR2, que é provocado pela malha adjacente, por I2 vezes R2. Você vê que essa queda de tensão é provocada pela corrente 1 e essa provocada pela corrente 2, e tudo isso igual a zero. Malha 2. Desculpa. Eu vou colocar I1 em evidência aqui, ó. Então, eu vou ter que I1, que multiplica R1 mais R2, né? Mais I2, que multiplica R2, e esse menos V1 vai passar para o segundo membro como mais V1. Malha 2, menos V2, né? Vou substituir o VR3 por I2R3. Vou substituir o VR2, que é da própria malha, por I2R2. E o VR2 da corrente da malha adjacente, né? Vai ser I1R2. I1 vezes R2. Tudo isso igual a zero. I2, eu vou colocar em evidência. Então, eu vou ter que I2, que multiplica R3 mais R2, ou R2 mais R3, tanto faz, mais I1 vezes R2, igual ao quê? Menos V2 vai passar para o segundo membro como mais V2, então mais V2. Muito bem, eu já tenho as duas fórmulas, agora eu vou montar o sistema. Tá aí, eu só peguei essa equação, passei para cá, né? E essa equação, passei para cá. Vou fazer uma modificação para manter as correntes I1 embaixo de I1 e I2 embaixo de 2. Então, vamos lá. Então, nós temos I1 aqui e temos I1 aqui. Temos I2 aqui e I2 de cá, certo? Vamos repetir o outro lado.
Repetindo o sistema. Agora nós vamos substituir pelos valores, né, do circuito. Então vamos lá. Ó, I1 que multiplica R1 mais R2, R1 é 4, R2 é 3. Então 4 mais 3. I2 que multiplica R2, que é 3, então I2, 3, igual a V1, que é 58, V1. I1 vezes R2, que é 3, vai dar I1 vezes 3, mais I2 que multiplica R2 mais R3, então R2 é 3 e R3 é 2, então 3 mais 2, igual a V2, que é 10. Vamos seguir apenas efetuando essa operação. 4 mais 3, 7. 3 mais 2, 5 e repetir o resto das fórmulas. Para me igualar uns itens aqui, para me eliminar uma incógnita, eu vou tentar igualar, né, a incógnita que eu quero eliminar. Então, vou multiplicar aqui por 5, essa é a equação, e essa equação aqui por 3. Então, 5 vezes 7, 35. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 58, 290. 3. Olha o detalhe. Eu estou multiplicando por menos 3. Por quê? Aqui eu tenho mais de 2, aqui eu tenho mais de 2. Aqui eu tenho mais de 1 e mais de 1. Eu tenho que ter as incógnitas com sinal trocado, senão eu não consigo eliminar, né? Tem que ser um mais o outro. Se eu só I2 vezes 3 mais I2 vezes 5 vai dar 8 e 2, então eu não consigo eliminar, certo? Então, multiplicar por menos 3. Então, menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Menos 3 vezes 10 vai dar menos 30. Olha aí, mais I2 vezes 15, menos I2 vezes 15. Então, eu vou conseguir eliminar, fazendo essa operação. 35 menos 9, 26. Elimino o I2. 290 menos 30 vai dar 260. Então, o meu I1, como eu tenho 26 aqui, vou passar para cá dividindo, né? Então, vai dar I1 igual a 260 dividido por 26, que vai dar 10 amperes. A minha corrente na malha 1 é 10 amperes. Está batendo, né, com os resultados anteriores, né? Substituindo 10 aqui nessa equação aqui de baixo, eu vou ter menos 10 vezes 9, menos 10 vezes 9, e repito o resto, porque eu estou substituindo apenas o I1, certo? Então, eu vou ficar agora com a incógnita I2. Então, menos 90, menos 10 vezes 9 vai dar menos 90, né? E repito o resto. Então, eu vou ter o quê? Menos I2 vezes 15 vai ser igual a menos 30, o 90 vai passar para lá como mais 90. Então, I2, aqui vai dar 60, vou pegar o 15 e passar para cá, dividindo. Então, eu vou pegar o menos 15, na verdade, e passar para cá. Então, 60 dividido por menos 15, o meu I2 vai dar menos 4. Então, a corrente na malha 2 vai ser menos 4. Olha para você ver a diferença aqui. Aqui a corrente 1 deu positivo e aqui a corrente 2 deu negativo. Certo? Então, vamos agora às correntes nos ramos. Nesse ramo aqui, ó, qual corrente eu tenho circulando aqui? A única corrente que está circulando aqui é a corrente 2, a corrente de malha, né? Então, a corrente de malha I2 é a única que está circulando nesse ramo aqui. Então, I1 vai ser igual a I2. 10 amperes. Ela mantém o sentido da corrente I1, porque a corrente na malha está nesse sentido, então ela vai manter o sentido lá. A corrente I3, a corrente 3, que é a corrente nesse ramo aqui, né? A minha corrente 2, a corrente de malha I2, não é a única que está circulando nesse ramo? Então, I3 vai ser igual a I2. Tá? Então, I3 igual a I2 igual a menos 4 amperes. Acompanhando o sentido da corrente 2. I2 igual a I1 mais I2, né? I2 minúsculo igual a I1 mais I2. Então, nesse ramo aqui, eu vou ter I2 descendo, I1 descendo, desculpa, e I2 também descendo. Então, o que vai acontecer? Eu vou somar uma com a outra. Então, I2 vai ser igual à corrente malha I1 mais a corrente malha I2. Então, I2 vai ser igual a 10 mais menos 4.
Então, I2 vai ser igual a 6 amperes. E o sentido vai ser o sentido da corrente maior, que é o sentido da corrente I1. Então, está descendo. Notem o seguinte, a única corrente que deu negativa foi a corrente I3, né? Essa é a corrente 3. Então, o que vai acontecer? A mesma informação. Não existe corrente negativa, né? Invertida, ela passa a ser positiva. Então, eu vou inverter essa corrente e a minha corrente I2 vai passar a ser mais 4 amperes. Então, invertido, mais 4 amperes. Está aí o resultado igualzinho, né, os resultados anteriores, né? A corrente I1 entrando no nó, saindo a corrente I2 e a corrente 3. Essa aqui é I2 é 6 amperes, I3 é 4 amperes, 6 mais 4, 10, que é a minha corrente I1. Ok? Bom, pessoal, tá aí o resultado final, né? O resultado final é esse, com esse sentido de corrente. O sentido da corrente, esse é o sentido verdadeiro das correntes, ok? Muito bem, o próximo vídeo é a análise nodal. Desde já eu quero agradecer a todos por ter assistido o vídeo até o final, né? E até o próximo vídeo. Muito obrigado.